Reverendo George Owen, A Vida Além do Véu. Sexta, 28 de março de 1919. Desta vez, nós tínhamos reassumido nossa condição normal, de acordo com nossos céus de habitação. Entretanto, apesar de estarmos colocados como numa esfera oca, todos olhando para dentro em direção à Terra, mesmo assim a Terra não era visível a nós. Falo de meu próprio estado e não daqueles cuja habitação era mais próxima da Terra, pois a eles penso que havia pelo menos uma sombra do planeta para se ver, mas o que agora lhe conto está de acordo com a minha visão. Olhei para dentro naquele grande vazio e tudo era vago, exceto que, enquanto a circunferência brilhou pela nossa presença circundante, conforme a profundidade do interior daquela esfera se mostrava. Mas a escuridão aumentava e bem no ponto central de tudo era realmente muito escuro. Então esperamos, e da escuridão vazia, ali no meio elevou-se um som de lamento que se espalhou para todos os lados, avolumando-se à medida que chegava até nós, que formávamos a esfera espacial. Mas conforme vinha em nossa direção, o som ia ficando cada vez mais alto. E então ouvimos outro elemento misturado em sua tonalidade, e ainda outro, até que um acorde de múltiplas notas estava composto. No começo estava em desarmonia, mas também ele, conforme se aproximava de nós, tornou-se claro por completo, até que finalmente toda a esfera vibrava com um tom profundo, agora não de lamento, mas de um diapasão viril. Isto persistiu por mais um pouco, e então vagarosamente começou a mesclar-se com uma tonalidade mais leve, até que evoluiu. Era baixo e tornou-se tenor. Ainda continuou mudando, até que todo o espaço em nossos círculos estava preenchido com o som de um coro sustentado por vozes de mulheres. À medida que esta harmonia se desenvolvia desta forma, as vibrações de luz respondiam ao progresso. E quando foi alcançada a consumação do som, então também todo o espaço interior a nós estava iluminado com a radiação de muitas tonalidades lindas. E no meio, longe de qualquer um de nós, todos vimos que a manifestação começara a assumir visibilidade. A Terra tornou-se visível como uma bola de cristal. Acima dela estava um menino. E então apareceu ao seu lado uma menina e deram-se as mãos. Suas doces faces estavam voltadas para cima e, conforme olhavam, tornaram-se gradualmente transfiguradas em um jovem e uma moça. Enquanto que o globo no qual estavam expandiu-se até atingir um bom tamanho. Ali agora parecia um trono com dosel sobre a mais alta curva do globo, e a jovem conduziu o rapaz aos degraus do trono, enquanto ela se ajoelhava ali. Ele subiu e sentou-se nele. Uma hoste de servidores veio, parou em torno do trono e presenteou-lhes uma coroa e uma espada, e sobre seus ombros colocaram um manto vermelho profundo, ricamente bordado. Então menestréis afinaram seus instrumentos musicais. E cantaram a eles esta bênção. Emanado do Espírito, o Senhor veio, mestre de toda a vida da terra, para o universo exterior onde a forma é. O Senhor escalou e olhou em torno, e estando firmando em seus pés, sentiu que era um mundo bom mesclado com algum desconforto, desafiando um, proclamando-se mestre do outro. E depois da conquista feita e terminada, encontrou ambos sendo seus. Então olhou para si novamente para a avaliação de suas posses, e o Senhor, na mais alta disposição, sussurrou o seu amor às coisas mais justas que lá encontrou. Então a mulher tornou-se um tesouro mais querido entre todas as joias que o Pai de tudo lhe deu do santuário de sua casa do tesouro. As coisas que cantamos ao Senhor são assim: mestre da terra no direito da conquista realizada. E o jovem colocou sua espada junto de suas coisas, enquanto dava sua resposta a estes que cantaram esta bênção. É como vocês cantaram, vocês que viram da terra minha longa guerra de muitas batalhas. O que viram é verdadeiro e falam a verdade, porque são homens e mulheres vassalos do nosso Senhor comum. E agora eu justifiquei e estabeleci que estava reivindicando, e não há outro igual a mim em coragem sobre a terra. Esta é minha herança. Clamei por ela e estabeleci meu clamor. E ainda não estou completamente apaziguado, porque agora que esta questão desgastante está terminada, onde encontrarei caça para minha mira? A terra, perturbada por tantas eras passadas, está agora composta
mas ainda perturbada, e a terra cansou-se de inquietações, porque anseia por seu descanso para que possa deixar para trás o conflito de hoje e ter uma manhã de paz. Por isso vocês me guiaram em minha humanidade até aqui. Meus anjos amigos mostrem-me um caminho. Que caminho tomar em minha jornada futura, porque ainda não os satisfiz em seus conselhos, já que estive mais em lutas que a sabedoria sussurrou que eu estivesse. Isso foi para minha própria dor, mas agora tenho mais sabedoria que aquela comprada a grande preço. Mas minha agora, pela compra. Tenho melhor audição para suas palavras de conselho hoje, porque terminei minha luta. Estou um pouco cansado pela aspereza de minha subida. Aqui fiz até aqui este trono. E então todos aqueles ministros ficaram divididos em cada lado dos degraus do trono. E uma ala abriu-se entre eles. Quanto no meio da alameda apareceu uma donzela em seu vestido branco, em bainha prateada e azul. Então ela esperou, mãos à frente dela e com doce mansidão. Mas ela olhava diretamente à frente, no rosto do jovem rei que sentado mais ao alto, e olhava para ela atentamente, até que finalmente ele lentamente pegou sua espada dentre suas coisas e a coroa de sua cabeça, desceu os degraus, ficando diante dela. Nos braços dela ele depositou a espada e sobre sua cabeça colocou a coroa. Então inclinou-se, beijou na testa, dizendo-lhe: fui até aqui, seu guarda e sua força contra os perigos de seu caminho, ao longo da jornada a qual eu e você fizemos juntos. Contra os ventos coloquei meu capote sobre você. Contra as muitas correntezas dos rios pus minha força contra as investidas por você. Mas agora os perigos da estrada estão para trás de nós, e o vento e a inundação transformam-se em música na brisa do verão. E eu tenho você, querida, a salvo hoje e toda a minha. Mas agora eu lhe dou minha espada e minha coroa. Com a primeira mantive a ordem a salvo contra todas as questões, e achei que elas não seriam doces para mim, a menos que eu desse ambas a você, e você, sendo bondosa, aceitasse meu presente. Elas significam um troféu daquilo que alcancei, minha querida, e são minhas, e eu as dou a você com todas as lembranças para a sua suave guarda. Seja ainda mais gentil como foi a mim, e como é com amor que eu as ofereço, assim com amor recebas. Elas são tudo o que posso dar a você, minha querida, um mundo, e elas... Então ela colocou a espada contra o seu ombro esquerdo, segurando-o com a mão direita, e tomou a mão dele e levou degraus acima, em direção ao trono, até que ficaram no mesmo nível diante dele. Aqui foi feita uma pausa, e em instantes, depois de ter meditado no que deveria fazer, ele ficou ao seu lado, inclinou-se para ele, e ela se encolheu, sentou-se no trono, enquanto ele ficou ao seu lado olhando, muito contente com tudo isso, que tudo assim fosse. Mas quando eu olhei para baixo, vendo-os agora, percebi que a espada contra o seu ombro esquerdo não era mais uma espada, mas um ramo de palmeira com joias às cores do arco-íris. A coroa também havia mudado. E onde havia antes um círculo pesado de ouro e ferro, havia agora uma tiara de margaridas traçadas sobre seus lindos cabelos castanhos, cintilando com joias semelhantes a estrelas de cores azul, verde, branco e amarelo profundo. Mas vocês não têm amarelo na terra como este, pelo brilho. O jovem rei também mudara. Sua face estava mais plácida e seu semblante mais descansado. E o único manto que usava era um manto que não era para jornadas nem para batalhas, mas rodado e fluido, numa tonalidade dourada, mais sobreadas rosas em suas dobras. Então ele voltou-se para ele e disse: eu lhe agradeço por ter aceitado o que eu tinha para lhe dar. Mostre-me agora nosso caminho, no qual não mais seremos eu e você, mas você e eu, e seguiremos. E ela disse: não porque eu sou para você, como você é para mim, meu querido. Seremos nós que traçamos nossos caminhos futuros juntos, mas mapearei o alcance de nosso caminho e marcá-lo-ei verdadeiro. Mas será você que deve lê-lo, meu querido Arnel. A evolução futura da Terra, psicometria cósmica, planetas etéreos, manifestação do Cristo consumado, o hino cósmico das coisas dos céus,
e coisas na terra, e coisas debaixo da terra. Filipenses 2:10, Apocalipse 5:13, terça, 1º de abril de 1919. Enquanto isso, todo o espaço a nosso alcance ficou preenchido mais uma vez com o silêncio. E eles dois sentaram junto no trono, já que ela o convidara para que se sentasse ao seu lado. Então ouvimos a voz de um dos grandes que lideram aqueles que vieram à esfera 10 e preparou-nos para o nosso avanço para a terra. Ele ficou diante do trono e acima dele e gritou, abre aspas, eu falo a estes que são meus companheiros e aos que foram chamados para formar hostes conosco para a descida à terra. Para vocês a manifestação foi dada para que possam, com esse entendimento, atinar com seu próximo trabalho. Nós que viemos para liderá-los, também nos foi dado saber destas coisas, mas a vocês estão sendo mostradas as novas. Portanto, tomem muito cuidado com elas, para que possam pisar sem hesitação na estrada que se abre diante de vocês. Deus, nosso Pai, manda-lhes de seu poder para o trabalho comissionado por seu querido que nos lidera. E através dele esta corrente é vertida sobre nós e nos capacitará ao trabalho. A ele, o autor, sejam sempre nossas reverências. Fecha aspas. Então veio uma névoa radiante sobre o trono, englobou a terra até que não mais fosse vista por nós. E isto lentamente se expandiu e preencheu uma quarta parte da esfera no espaço. Então permaneceu ali expandido, começou a revolver-se e apareceu tornar-se algo sólido, mas não era sólida como a matéria é sólida. Se você imaginasse um material terrestre duro, mesmo assim etéreo, meio caminho à transparência, então teria tido a aparência daquilo. Enquanto rodava em torno de seu eixo, ali apareceu forma de continentes e águas sobre sua circunferência exterior. Elas não eram coincidentes em seu mapeamento com o traçado que a Terra tem hoje. A nós estava sendo mostrada a nossa futura esfera de trabalho. E as formas estavam mudando como agora estão mudando na superfície da Terra. Mas mais rapidamente, as eras adiante de vocês foram aceleradas para nós e nós assistimos a tudo como no modelo móvel. Ali também apareceram as cidades e seus habitantes, os animais também, e as máquinas que os povos fizeram para seus diferentes usos, enquanto o globo girava mostrando sua superfície para nós, continuamente revolvida. Podíamos ver o progresso de tudo aquilo. Quero dizer isso também. Tome como exemplo de outros continentes as suas próprias ilhas. Eu as anotei primeiramente como serão poucos anos adiante. Então saíram fora da visão. Quando retornaram diante de nós, novamente tornaram-se um pouco mudadas em configuração nas linhas costeiras e também em suas cidades e povos. Assim, conforme o globo girava, estas terras e toda a raça humana em seu trabalho de construção e máquinas de locomoção e todo o seu trabalho manual havia progredido através dos tempos, mas tudo foi condensado de milênios a horas. Devo ajustar minhas palavras para seu modo de pensar, meu filho. Os anos não têm o mesmo significado a nós como tem para vocês. Agora não seria permitido que eu pescasse para você nas profundezas das eras futuras. Vocês da terra devem cozinhar a sua própria sopa. Assim é como deve ser. Apesar disso, é permitido contar-lhe onde estarão as águas piscosas. Então aqueles que pensarem em mim como um bom almirante acertarão suas navegações, de acordo com minhas cartas, fora de questionamentos. Bem, agora a terra tornou-se mais linda enquanto navegava em sua viagem ao longo das eras. A luz ficou mais intensa em sua superfície e a sua massa tornou-se mais radiante de dentro para fora. Os povos não mais se apressam tanto aqui e ali, porque a natureza tornou-se mais unida a eles, e eles renderam-se mais genialmente à sua abundância. Por isso suas vidas eram menos febris e mais dadas à meditação. Assim eles tornaram-se muito mais harmônicos uns aos outros, e todos eles mais sintonizados a nós, os que éramos capazes, por nossa vez, de verter sobre eles um grau maior de nosso poder e de nossa mais doce paz. Conforme essa sintonia evoluiu, entusiasmou-nos com mais alegria saber que obtivemos por nós mesmos, depois de muito esforço em luta, esta companhias mais jovens de nossa raça anciã. Isso foi muito doce para nós, meu filho. E gradualmente a terra por si estava mudada. Deixe-me contar-lhe. Vocês têm uma nova palavra entre vocês, que vi na sua mente e de outros. Psicometria. Eu entendo o que significa essa faculdade pela qual estas coisas sólidas é lida alguns incidentes passados por causa de certas vibrações deixadas gravadas nestes sólidos por eventos nos quais eles tomaram parte.
Bem, há uma verdade aqui que não será completamente conhecida de vocês, até que a substância que chamam de éter tenha dado a conhecer aos seus cientistas o segredo de sua composição e forças inerentes nos seus átomos. Tempo chegará, vimos isso plenamente quando observamos o globo rodando. Quando então serão capazes de tratar, tanto analítica quanto sinteticamente, com o lastro cósmico que chamam de éter. Terão que lidar com isso como o fazem agora com os líquidos e gases, mas não era para agora, porque seus corpos ainda estão muito grosseiros para que lhe fosse permitido este grande poder com segurança. Enquanto isto, seus homens de ciência irão preparando o caminho. Arnel. Quarta, 2 de abril de 1919. Estas vibrações psicométricas, portanto, são, assim concluímos depois de estudar a matéria, escritas ou penetradas profundamente no éter que banha a matéria. Mas não é só isso. O éter atua sobre a substância da matéria de acordo com as propriedades inerentes que energizam através deste éter. Assim, a matéria torna-se transmutada para uma substância mais sublimada. Estas propriedades vêm para o éter, vindas de fora dele, invadem-no e usando-no como um médium entre elas mesmo e a matéria. Atuam sobre a matéria através do éter, pois as partículas da matéria estão em solução no éter, como seus homens da química já disseram, mas eles não se aventuram nada a mais do que permanecerem no vestíbulo. Além dele está o templo, e no templo o santuário. Quando se aventurarem para além do vestíbulo do material, para o templo do etéreo, então, e não antes disso, começarão a entender que este santuário é o dínamo pelo qual o éter, e através dele a matéria também é energizada. O santuário é a habitação do Espírito. E assim você tem um esquema deste tema em ordem certa, isto é, o Espírito impõe sobre o éter dinamicamente de fora, ou seja, do reino que é superior, tanto em poder quanto em grau de sublimidade. Quanto à sua substância básica, ele energiza o éter, que por sua vez atua nele e refina estas partículas, como com ele mesmo forma a matéria substancial. Mas esta ação não é automática, é intencional. Onde a vontade se expressa, está ali aplicada à personalidade. São os indivíduos expressando sua personalidade que dão caráter ao éter. E a consequência é fielmente levada à matéria. O que resulta nisto, o acordo com o degrau de santidade das entidades espirituais que operam na matéria através do éter. Assim, aquela matéria é mais grosseira ou menos grosseira na substância de sua massa. A qualidade da matéria na qual a Terra e todas as coisas ali são feitas é, portanto, suscetível ao caráter das individualidades espirituais que atuam nele intencionalmente. Estes são espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. E assim se passou com as pessoas da Terra. E assim se passou que as pessoas da Terra progrediram mais para o alto espiritualmente. Desta forma, a Terra em si gradualmente, mas fielmente respondeu à sua influência, que foi registrada na substância da qual a Terra é constituída. A Terra é construída. A matéria tornou-se menos densa e mais etérea, e por isso que se tornou mais brilhante com a radiação vinda de dentro. Mas a vimos enquanto girava, e era nem mais nem menos que a psicometria cósmica na massa, mas essencialmente idêntica com a que presentemente conhecem, manifestada em detalhes. À medida que a Terra e seus povos tornaram-se mais e mais eterizados, assim as hostes espirituais foram ficando competentes para consorciarem-se com estes povos com maior facilidade, e sua conversão foi ficando mais frequente e mais livre do que é hoje. E para encurtar minha história, chegamos ao período em que o progresso atingiu um grau em que a comunhão de espírito com as pessoas era normal e contínua. Então ficou possível para que uma grande manifestação acontecesse. Dela contarei mais adiante. Mas isto primeiro. Deixo as constelações e falo apenas de nosso Sol e de seu sistema planetário assim. Estes planetas que seus cientistas mapearam são, dizem eles, materiais. Eles perceberam depois que a matéria desses planetas é constituída em proporções não idênticas daqueles ingredientes que concorrem para a construção de sua massa material, mas eles ainda não procederam ao registro de outro fator que entra nas causas
da diferença de densidades. É o fator espiritual da qual eu lhe falei, e que entrou na evolução de algum desses planetas, de tal forma que colocá-los adiante em sua peregrinação evolucionária à frente da Terra. Há outros que não são visíveis a vocês da Terra, porque eles são os que progrediram em sua eterização, além da matéria, além do material, e tornaram-se etéreos. Podem ser vistos por aqueles que vivem em planetas de substância semelhante. Não são espirituais, mas estão entre o estado material e espiritual. Seus habitantes são conhecedores dos outros planetas, dos quais a Terra é um, e agem sobre estes planetas muito poderosamente, sendo ao mesmo tempo mais adiantados que a população da Terra, mas mais próximos deste estado que os espíritos são. Estes de quem falo são planetas reais em si mesmo. Não há outros planetas etéreos, por assim dizer. Um destes engloba a Terra, pois é de éter mais denso do qual este planeta etéreo é composto, que a Terra é banhada. Não é meramente um cinturão de éter somente a serviço da Terra, mas seus próprios continentes, oceanos e povos. A maioria deles morou na Terra em eras pretéritas, e alguns jamais foram habitantes da Terra, jamais tendo alcançado a manifestação material em corpo de carne e sangue. Pergunta: é o que alguns homens chamam de plano astral? Resposta: este nome não é entendido igualmente por quem o usa, mas do jeito que você mesmo leu e compreendeu isso, esse planeta etéreo de qual falo não é. É o que eu disse dele. Estes de raça humana que viveram para estar aqui são velhos cidadãos, como faláramos, e sua residência ali é incerta como sua futura duração. Eles são uma espécie de produto da humanidade da Terra em longas eras passadas. Pergunta: você passa através deste planeta etéreo em seu caminho para a Terra das altas esferas? Resposta: localmente devemos fazer isso, mas não somos suscetíveis ao seu ambiente normal, conforme passamos através dele. Não somos sensivelmente conscientes de sua presença. Não há relação com as esferas 1, 2, 3, conforme eu havia falado delas em sua graduação em números. É uma outra ordem de criação e muito estranha. Está muito distante e afastado dos altos planos de nossas caminhadas, por isso sei pouco dos detalhes concernentes a isso. O que já lhe falei e um pouco mais foi explicado a nós para nos ajudar a justificar alguns eventos excêntricos que nos deixaram muito perplexos, até que este novo fator foi trazido ao nosso conhecimento. E então entendemos. Arnel. Quinta, 3 de abril de 1919. Agora que clareamos o campo, meu filho, falaremos a você de uma manifestação que nos foi mostrada. Seu sentido foi demonstrar a nós para que fim tendia a presente evolução, para que pudéssemos, com a maior segurança, direcionar nosso curso à frente. A Terra, como foi vista diante de nós, chegou a um estágio onde o etéreo e a matéria quase se igualaram no conteúdo. Os corpos dos homens eram ainda de matéria mais purificada e mais sensivelmente aberta aos céus da vida espiritual que nos tempos da formação, estes mesmos tempos em que vocês vivem hoje. A Terra correspondeu a um impulso para cima, e a vegetação que produzia deitava em seu solo tão sensível quanto um bebê no colo de sua mãe. Não havia mais reino sobre a Terra, mas uma confederação de povos cujas cores não eram tão diversas umas das outras como são hoje. A ciência também não era a ciência da Europa como é agora, mas sendo estendidos os poderes das dinâmicas etéricas. Toda a vida do homem foi transformada. Não seguirei com mais detalhes, não é de minha competência. Fico no estágio da preparação do planeta para que você possa mais claramente discernir o que veio a nós para nossa instrução. A luz tornou-se cada vez mais intensa, vindo de dentro da Terra. Ainda seu giro lento em torno de seu eixo, até que brilhou sobre as nossas hostes. E nós ficamos mais brilhantes também por sua radiação. Então, de fora desta luz terrestre, vieram em direção às suas merídias todas estas forças semi-racionais que têm seu lugar entre os elementos da Terra. Estas eram muito estranhas em suas formas e também em seus movimentos. Eu ainda não as tinha visto até então. Estava muito interessado em suas maneiras. Estas de quem falo eram aquelas forças impessoais que asseguram a coesão nos minerais, e aqueles pelas quais os vegetais
por suas vidas, e aqueles que eram guardiões dos animais em suas espécies. As entidades minerais não eram muito conscientes de si mesmas, até que eram magnetizadas por aqueles grandes senhores da criação, cuja providência era sustentar este reino em suas ordens. Mas as entidades vegetais tinham em si mesmas uma faculdade formada e subjetiva de sensação, com a qual respondiam às forças enviadas sobre eles por seus próprios governadores. É por isso que uma mudança é substancialmente uma operação mais rápida nos vegetais e nos minerais, à medida que surge visível em crescimento. É pela mesma causa, o anverso é consequente. Quando a personalidade de um homem é introduzida, interferindo em seu estado normal de desenvolvimento, quando dois minerais são opostos ou dois afins e são postos em contato em solução, como na química, sua ação em relação ao outro ou um contra o outro, respectivamente, é imediata e violentamente exposta. Porque eles têm muito pouca consciência para não se opor a esta influência esotérica. Mas quando o mundo vegetal é invadido pelo cultivador, a resposta da planta é mais tardia e deliberada, porque se opõe com a sua inerente consciência de tal distúrbio em seu método normal de crescimento. As entidades animais, entretanto, tinham a sensação plena de si mesmo e também uma módica personalidade, e seus senhores eram esplêndidos em seu arranjo. Eles vieram em direção à Terra e, deixando sua superfície, pegaram seus lugares no meio do espaço entre nós e a Terra. Então, do vácuo entre nós e eles, seus governadores emergiram para a visibilidade. Não posso descrever seu aspecto, porque não há nada que se compare a eles na Terra, apesar de serem eles muito ocupados no meio de vocês, apesar de tudo. Fico contente em dizer-lhe que olhávamos para cada um que conhecíamos por aquele seu aspecto, aquele departamento da natureza da qual ele era governador, fosse ele a atmosfera, o ouro, o carvalho ou o tigre, seu domínio estava escrito plenamente sobre ele, em toda a sua beleza, a forma e a substância de seu corpo e conteúdo e vestimenta, tudo expressava seu reinado. Alguns tinham vestimento, outros não. Mas a grandeza destes grandes senhores é muito majestosa em força e atrativos. Todos tinham seus acompanhantes que estavam ordenados em degraus. Estes eram encarregados das subdivisões de seu reino e ligados ao seu senhor com animais ou forças que estes senhores controlavam. Agora, como eu poderia contar a você do contato entre eles quando se misturavam junto com suas criaturas que emergiam da luz da terra, direi assim: conforme suas companhias aproximaram das criaturas da terra, um movimento foi feito entre eles e cercaram cada um o seu senhor. Eles não o esconderam, mas o vestiram. Então também as forças da terra, quando se encontraram com estas formações mais elevadas, tornaram-se misturadas com elas, e o resultado foi um manto sobre a terra que a protegia, ao mesmo tempo em que a enchia de tesouros. Com efeito, a terra, agora mais radiante que era antes, estava no meio de um dossel de entidades vivas que formavam drapeados em todos os lados dela, como cortinas de um pavilhão envolvendo um trono. A terra agora brilhava como uma pérola grande e linda, mas com veios verdes e dourados e vermelhos ambar e azuis sobre ela. E dentro dela brilhava sua luz inerente, refulgindo com a chama da reverência sobre a terra, que pulsava com vida e alegria pelos impulsos dos senhores criadores. E suas miríades que a invadiram isso, e eram presenteados com um sensível, visível encantamento. Então, embaixo deste dossel vivo, a forma do Cristo apareceu. Era como o Cristo consumado, que ele agora aprecia. Foi muito difícil transcrever sua aparência quando o via assim anteriormente. E o que dizer a você da aparência dele agora? Seu corpo era de uma substância translúcida e com perfeito equilíbrio de harmonia misturava em si mesmo todas as cores distintas, tanto da terra quanto das miríades em torno. Ficou sobre a grande pérola radiante. Ela ainda girava embaixo de seus pés, mas ele ficou firme ali. Seu movimento não tinha efeito sobre sua parada ali.
Ele não tinha vestimenta, mas a glória de todos os vários departamentos da vida suspensos em torno dele, surgidos através de seus grandes senhores, estava direcionado sobre ele, em correntes de reverência. Isso fez a vez de vestimenta sobre ele, e completava o santuário onde ele estava, com sua linda radiação. Sua face era calma e repousada, mas sua testa tinha um aspecto de grande majestade e poder. A divindade parecia vestir como um capote sobre seus ombros, caindo ao seu lado em ricas dobras de luz violeta. Agora não estávamos todos em torno, em cima e embaixo dele, circundando a terra. Agora nós estávamos todos em torno, em cima e embaixo dele, circundando a terra. Mas não havia nem frente, nem a parte de trás, nem nada sobre ele, nem abaixo dele. Todos vocês e cada um de nós víamos todo ele, frente e costas, e atrás e através. Você não vai entender isso, digo, e deixo assim. Foi assim que o vimos então. Então vieram vozes de todas aquelas ordens de miríades, cada grande companhia agrupada em sua própria ordem, cada um soando seu próprio hino de adoração, e ainda todos juntos num grande coro de harmonia criativa que preencheu nos céus e todos os espaços sobre os planetas em suas órbitas. E tinha resposta dos de fora do espaço, que mantinham a vigília sob seu encargo planetário especial. Um hino como este, em seu todo, não posso pôr em palavras, de um só povo de seu planeta Terra. Mas usando suas palavras em inglês, contarei a você, até onde seja capaz, daquilo que nos encantou, misturando nossa reverência daquelas ordens do universo numa grande corrente de louvor conjunto. O que está além de vocês nas profundezas do espaço não conhecemos ainda, e a Terra é apenas um cisco nos raios do seu sol celestial. Mas isto sabemos desde que vimos a providência de seu reinado, Cristo do Pai, o que está além e totalmente bom. O que virá ao nosso encontro nas eternidades à frente de nós, na estrada que percorremos, que pessoas ali moram, que tipo de príncipe governa, estes também não conhecemos, mas seguimos adiante sem medo, porque seguimos o Senhor, o Cristo. Sobre seus ombros sentam um poder e um amor, abraçados uns ao outro, em sua coroa de majestade. Quem é o Pai sabemos, porque vimos o Senhor, seu amado, e nós o amamos também. Então o nosso amor encontra com o amor do Pai do Senhor, no Senhor, como num encontro. Conhecemos Ele no Senhor e nos contentamos. O Senhor é lindo e magnífico, amado, mas toda a sua beleza não pode ser mostrada por ser grande demais. Mas na empreitada que nos aventuramos em frente, estamos todos fortes de coração e destemidos e esperançosos. E o Senhor todavia nos lidera, nós o seguiremos, Cristo consumado de sabedoria, de força e de amor criador. Rendemos nossa justa reverência, ordenada e disposta em graus. Contente-nos com a sua bênção de sua paz. Com a bênção de sua paz, Arnel. Os planos exteriores do céu. As crianças do céu e os planos exteriores do céu, ambos formando uma só narrativa, são a continuação da série de 4 volumes intitulada A Vida Além do Véu, e foram recebidos pelo Sr. Valenhoe e de um grupo de espíritos comunicantes atuando sob a liderança de um deles, que deu seu nome a Arnel. Arnel é uma prévia Arnel, em uma prévia comunicação ao Sr. Valenhoe, disse que em sua vida terrestre foi um inglês que, em consequência de perseguição religiosa, teve que se refugiar em Florença e viveu lá na colônia inglesa durante os primeiros dias da Renascença. Ensinou música e pintura e morreu à meia-idade, escapando, portanto, da inimizade do Estado naqueles dias. Em um ministério dos céus e os batalhões dos céus,
Ele deu muitos detalhes interessantes de sua experiência no curso de seu progresso de um estado ou esfera para o superior. Descreveu o trabalho que ele e outros receberam de elevar aqueles seus companheiros, uns que foram incapazes de progredir de suas velhas condições terrenas e alguns outros que haviam retrocedido. Os leitores destas mensagens vão perceber, conforme seguiram as narrativas destes dois livros, que seu método de trabalho é familiar a eles, apesar de que o treinamento de criança e trabalho nos planos exteriores são amplamente diferenciados quando se contrapõem um ao outro. O livro concerne ao treinamento de crianças para a cidadania nas esferas espirituais. Na forma mais íntima, com riqueza de detalhes, é mostrado a nós como suas características e poderes são desenvolvidos em um curso de curta duração e aprendizado. Enquanto observamos que este panorama do futuro estado desdobra-se, percebemos o quanto a tonalidade de composição torna-se cada vez mais brilhante e linda. Através da apresentação gráfica de Arnel sobre este tema, somos trazidos diretamente ao contato com a impoluta alegria da infância. Muitos exemplos são dados do que poderíamos chamar física espiritual, e muita luz é lançada sobre as leis espirituais operantes. Por exemplo, as leis que governam a criação. Estes e outros temas nos são dados de forma leve. Uma informação muito importante é apresentada pela face simples da vida de uma criança, mas não é todo o quadro que é tão livre de cuidados. No fim do livro encontramos a infância e sua música alegre sumindo à distância, deixando Arnel e Ulfare meditando sozinhos na beleza e alegria que acabaram de testemunhar. Shonar não está com eles, está nos umbrais escuros preparando e organizando a missão que lhe foi dada. Há um intervalo como se fosse isso, durante o qual se insinua numa sugestão de tristeza, uma premonição do que está em pendência. Os planos exteriores do céu contam a descrição vivida de Arnel de como aquele trabalho transcorre. Será visto pelo leitor conforme os fatos se sucedem que o ministério estabelecido além do véu para o soerguimento de crianças adultas dos planos exteriores é o mesmo ministério, essencialmente, que treina e desenvolve as crianças inocentes da esfera 7. Entre ambos, Arnel se move e trabalha com sua silenciosa confiança e seu humor emitindo luz e alegria onde quer que vá. Ele nos dá típicos exemplos das dificuldades que se apresentam aos trabalhadores nos planos exteriores, umbrais, e que devem ser suplantados. Por exemplo, vítimas de um massacre chegaram no outro lado, aturdidos pelo tempo passado e cheios de medo e desejos vingativos. Eles devem ser acordados para sua infeliz condição, e contudo deve se prevenir uma onda de pânico, e este recém-chegado devem também ser restringido, se possível, para não retornar ao plano espiritual da Terra, na esfera 1, para que não busquem vingança contra seus inimigos ainda na carne. O grupo de espíritos trabalhadores liderados por Ulfere, incluindo Arnel, é forte o suficiente para controlar esses espíritos vingativos pela força do pensamento. Mas a tarefa que tem em mãos é toda feita de forma mais formidável, pois o livre-arbítrio dos recém-chegados é sagrado, não deve ser solapado. Este é apenas um exemplo da espécie de problemas a serem resolvidos pelos espíritos servidores no escuro plano exterior, os umbrais. Arnel relata minuciosamente como são administradas estas e outras dificuldades surgidas. E continua a explicação de como os recém-chegados começam sua ardua subida na colina do desenvolvimento e do progresso. Nós seguimos sua ascensão lenta e observamos o crescimento gradual de seus poderes e influências conforme vão subindo. E no final nós os deixamos, relutantemente, sem dúvida, como cidadãos de esferas mais brilhantes, que retornam constantemente aos planos exteriores em busca de espíritos que estejam na forma em que estavam, emaranhados nas condições materiais. Através desta narrativa, os caracteres e seu ambiente permanecem tão claros diante dos olhos do leitor, e que duvidar de sua realidade seria um esforço maior que acreditar que aqui
temos realmente uma peça verídica da história. Mas se aos que seguirem os escritos de Valenhoe, como popularmente são conhecidos, desde o início parece que a elevada ideia fundamental, tão marcante nas características de, por exemplo, os batalhões do céu, não é alcançado neste volume. A razão será entendida prontamente quando as condições diferentes sobre as quais seu tema foi recebido são consideradas. Os 4 primeiros volumes foram recebidos num tempo em que o Sr. Valenhoe estava cercado pela quietude e a privacidade da sacristia na pequena igreja de Orford. Ali, uma obscura paróquia em Lancashire, quase desconhecida do público, mas quando as fortes luzes da publicidade foram focadas sobre o amanuense e sobre a paróquia também, a paz providencial para o retiro foi quebrado pela torrente de cartas e visitantes que vieram a Orford e pelos pensamentos de milhares cujas atenções estavam focalizadas sobre seu vigário. Sob estas condições desordenadas, essas mensagens posteriormente foram recebidas. A tranquilidade é a principal condição de ser observada por um amanuense em escrito desta espécie, e faltava a tranquilidade. O Sr. Valenhoe, que sempre se sentou para receber essa mensagem na sacristia da igreja de Orford, onde a forte atmosfera espiritual do lugar ajudava na transmissão, achou que as frequentes interrupções fizeram ser necessárias que ele se sentasse no vicariato. Esta mudança de localidade provavelmente afetou de alguma forma as condições. O critério mais certo pela qual se julga uma mensagem é o efeito que esta mensagem tem sobre as pessoas que a recebem. Enquanto estas mensagens estavam aparecendo na imprensa, o Sr. Valenhoe recebeu um grande número de cartas daqueles que haviam perdido seus pequeninos. Esta correspondência mostrou claramente que a parte do conhecimento considerava que estes, que as pranteavam, tenham adquirido das condições pós-mortem das pequenas crianças. Eles haviam captado uma nova luz para o futuro, que trouxe imediato conforto a muitos que haviam pensado que jamais voltariam até a alegria que perderam. Um glossário no final do livro providencia informações dos principais servidores e seus trabalhos, satisfatório para referencial a qualquer hora. O editor da edição inglesa nota sobre as esferas. Uma explanação curta sobre a enumeração e da natureza das esferas espirituais ou estados pode ser útil para os leitores que não leram os outros 4 volumes desta série. O sistema de numeração das esferas é usado pelo espírito comunicante chamado Zabdiel em suas mensagens, os planos altos do céu, e adotado por toda a obra pelos comunicantes subsequentes, mas as esferas são enumeradas desta forma, claro, somente pelo propósito de identificação delas nestes escritos, e elas geralmente não são conhecidas pelos seus habitantes por estes números. A Terra está incluída na esfera 1, sobre a qual elevam-se outras, cada esfera envolvendo e interpenetrando as mais baixas, e de vibração mais lenta que ela em si. Assim, a esfera 2 envolve a esfera 1, filtrando através dela tão fielmente como luz em água. A terceira esfera inclui em si a esfera 1 e 2, a quarta contém os 3 estados inferiores a ela, e assim por diante. Estados sem conta ou esfera elevam-se uns sobre os outros desta forma, cada esfera mais alta aumentando a intensidade de luz e poder, à medida que vão se aproximando do grande horizonte de Deus. As crianças, primeira parte, e os planos exteriores do céu, segunda parte. Prefácio do editor, livro 5. Os escritos de Valenhoe foram publicados em 5 volumes, sob o título genérico de A Vida Além do Véu. O 5º volume, As Crianças e os Planos Exteriores do Céu, assumindo por uma casa editora diferente daquelas dos outros 4, e por outro editor, foi omitida em cada reedição subsequente dos escritos, ficando assim dissociado deles todos. Olhando para trás, para os últimos 40 anos, percebe-se um impacto causado pelos escritos em todo o mundo, inesquecível e marcante. Muitas pessoas, claro, são incapazes de compartilhar tal lembrança, mas é mais que provável que, se lerem os escritos agora, o efeito sobre elas será grande da mesma forma. Inglaterra, agosto de 1964. Primeira parte, As Crianças do Céu. Quarta, 17 de dezembro de 1919. Vamos começar com uma daquelas parábolas que você diz que gosta. Um rei cavalcando em suas florestas, e com ele vinham 2 cavaleiros servidores. Disse o rei ao cavaleiro mais jovem: gostaria de uma estrada aberta através da floresta, porque
para que aqueles que vêm em grupos para me visitar pudessem encontrar um caminho menos cansativo. O que você me diz do plano, senhor cavaleiro, e como poderia cumpri-lo? Perguntou. E o jovem cavaleiro respondeu-lhe: penso, senhor, que isso seria bom se todos fossem bem intencionados em relação à sua pessoa, mas uma estrada aberta desde suas fronteiras até os portões de seu palácio poderia ser vantajosa também a outros, não tão ligados ao senhor como nós. Isto foi muito astutamente exposto, respondeu o rei, e pensou por instantes. Então voltou-se para o outro cavaleiro e disse: você, senhor cavaleiro, é grisalho de cabelos e barbas. Que pensa a respeito deste plano que se faz de se fazer uma estrada? Perguntou. Não, senhor, respondeu ele. Sabedoria melhor que a de meu jovem amigo não posso encontrar para dar-lhe. Se for a astúcia que queria, o senhor já a tem. Algumas coisas por trás de seus cabelos brancos, disse o rei. Exponha, homem, e deixe-nos ver do que se trata. O cavaleiro mais velho disse: além das fronteiras distantes desta enorme floresta, senhor, habitam as pessoas que estão menos expostas à sua majestade, tanto pessoalmente quanto em termos de governo. Alguns clãs são cordiais e outros novamente não são tão cordiais em sua submissão, mas acolá as pessoas são rebeldes de coração e ilegais ao agirem também. É verdade, murmurou o rei, e eles são muito teimosos e duros de se lidar. Não vão se inclinar e não posso combatê-los, porque somente entre as colinas quando mando uma companhia contra eles. Bem, senhor cavaleiro, o que me diz? Perguntou. Sou grisalho, como o senhor mesmo diz, senhor. Tenho servido ao senhor e ao seu pai e ao pai dele no reino. Fui cavaleiro então, e cavaleiro sou. Não suplantei este ponto por outro mais alto. Não suplantei este posto por outro mais alto, como meu jovem amigo fará. Pois no conselho não tem uma astúcia que os reis requerem. Mas o Senhor vive até meus cabelos Senhor, vivi até meus cabelos branquearem, enquanto muitos de meus amigos caíram pelas mãos da lei ou de seus desgostos com os camponeses. Vivo no meu próprio estado e tenho vivido em paz e com o beneplácito de meu povo. Meu rei também encontra prazer em que eu o atenda. Em minha submissão verdadeira e testada, mas se for capaz de acrescentar em minha simplicidade a sabedoria como seu conselho gosta, não teria mantido minha cabeça por tanto tempo, nem sua doce confiança. Bem, de qualquer forma que esta questão está colocada, a sabedoria em suas palavras, meu amigo. E agora, sobre o plano desta estrada, perguntou. Faça a estrada, meu senhor, faça direita e ampla, tão ampla e bem pavimentada que um exército possa marchar com facilidade, lá das fronteiras até os portões de seu palácio. Não haverei pronta e terminada, mas o senhor é jovem, meu rei, e será uma paisagem para se ver, que bem valeu o custo e os anos de trabalho. Sim, seria com certeza uma paisagem para se ver, um exército contra mim pela própria estrada do rei. Você disse verdade, senhor cavaleiro. E o que será quando o saque ao meu palácio começar? Perguntou. Eles não saquearão seu palácio, nem tocarão sua majestade em sua pessoa. Chegarão empunhando sua própria bandeira ao senhor e à sua casa. Deixe que os bandidos a construam. O rei não conseguia entender a lealdade de seu velho amigo. Ele conhecia, mas suas palavras pareciam para ele as de um tolo. Mas ele não escarneceu de seu cavaleiro, tendo em vista seus longos anos de serviço, mas disse: bem, agora como superaria este momento, meu amigo? Perguntou. Duvido que meus leais súditos fizessem essa estrada, pois temem aqueles rudes bandidos dali. Então deixe os bandidos construí-la. Decrete que aquela estrada deve ser construída, que seja começada pela extremidade da fronteira. Pague altos salários e penhore a segurança de seus trabalhadores com sua honra. A estrada começará de lá até ao senhor, mas o senhor não será ferido, meu senhor. Assim o rei decretou por sua real prerrogativa que a estrada iria seguir somente sob seu domínio, não em terras comuns. E todos os nobres disseram que ele estava perturbado, mas ele insistiu nessa atitude, porque o espírito do velho cavaleiro entrou nele e ele via com outros olhos, diferentes dos dele. Os bandidos começaram a trabalhar com seriedade, porque pensavam que isso facilitaria a eles no cerco que desejavam fazer para destronar o rei, mas as árvores eram muitas e as alianças eram muitas.
e ano após ano trabalhar e receber seus salários. E conforme o tempo passou, achavam um trabalho mais fácil, e a face do rei sobre as moedas, quando recebia os seus salários, parecia cada vez mais bondosa a seus olhos. Ele veio pessoalmente também até ali, moveu-se livre, sem medo entre eles, e falou com as suas crianças e suas mulheres, enquanto elas cozinhavam suas refeições para os homens debaixo das árvores da floresta. E quando a estrada ficou pronta, não havia mais rebeldes em seu reino, mas onde a inimizade havia estado, ali agora desabrocharam uma confiança mútua, pois seu rei e eles estiveram unidos num único trabalho ao fazer a estrada, e agora havia também uma estrada do rei, do palácio até as fronteiras, e eles não pareciam distantes um do outro, como antes. Então chegou o dia em que o reino teve seu festival por estar a estrada pronta, e naquele dia o grande exército veio, que, como profetizara o velho cavaleiro, e eles vieram com as insígnias reais em suas bandeiras, e lá estavam as mulheres e suas crianças no meio. Mas ainda os portões do palácio foram abertos a todos eles, e não havia nenhuma guarda que lhe opusesse resistência. Há uma lenda sobre aquele dia que ainda é contada de pai para filho. Disse que naquele dia, enquanto a feliz multidão passava cantando pelos portões, o cavaleiro de barbas grisalhas, que havia morrido muitos anos antes, foi visto à frente deles, indo adiante, liderando-os até os pés do rei, que estavam em pé no pórtico do palácio, no alto da escadaria. Ele foi visto, dizem eles, ajoelhando-se lá em cima, no último degrau, prestando reverência ao que um dia havia sido seu soberano, e depois disto não mais foi visto. Quinta, 18 de dezembro de 1919. Pergunta: esta parábola que me deu em nossa última sessão foi meramente fantasiosa, Senhor, ou tem alguma base de fato? Resposta: o que lhe demos na última noite, meu filho, foi uma fatia da história dos céus colocada em fraseado terrestre. Aquilo realmente aconteceu aqui deste lado, mas não da forma que lhe transmitimos. Havia na esfera 2 uma colônia de uns foras da lei, como adotamos a numeração das esferas, que trouxe da vida terrestre deles alguns descontentamento. Cingiram-se à restrição de liderança e viviam nas fronteiras de sua esfera. Não eram maus espíritos, por isso habitavam a esfera 2. Mas eram de mente confusa, e sua recém-descoberta liberdade das restrições vindas de fora foi mal interpretada, e voltaram-se para as ideias de anarquia. Por isso viviam apenas nesta esfera. A história em que colocamos de face terrestre para você tinha o empenho de mostrar o que democracia deveria representar aos olhos de quem governa. Os fatos que aconteceram aqui levaram a lição de outra forma. O governador não precisou palpites sábios de seus oficiais. Ele os chamou em conselho e disse-lhe o que faria. A construção da estrada foi sua ideia unicamente. Seus subordinados levaram adiante o plano e supervisionaram a construção da estrada. Um dia, para usar palavras terrestres, o governador visitou os trabalhadores. Alguns tentaram colocá-lo contra eles, mas não conseguiram, ou mesmo se suas mãos pudessem tocá-lo, eles a retirariam de volta, impotentes e dolorosas. Fizeram isto mais de uma ou duas ocasiões. Ele sempre sorria para eles, bondosamente, não escarnecendo deles, deixando-os perplexos por suportar tudo isso. As crianças a princípio estavam tímidas pela sua presença, mas o pequenino tocou sua roupa para senti-la. Quando ele retirou sua mãozinha, ela brilhava transparente, e os raios de cor azul real emanavam da palma de seus dedos. Ele se retirou encantado, mas, não se sentindo ferido, correu para seus companheiros e mostrou-lhe a maravilha que lhe acontecera. Por algum tempo ficaram distante dele, mas finalmente mais um ousado novamente chegou perto, tocou sua roupagem. Os raios elétricos eram emanados como antes, mas não brilhavam tanto quanto antes. Então os pequeninos vieram em duplas ou trios, e ele esperou que todos tocassem sua roupa. Finalmente não havia mais raios nas mãos dos que haviam tocado. Desta vez, os mais amadurecidos dentre os mais velhos mostraram mais cortesia em relação a ele. Por sua gentileza com as crianças, eles haviam curiosamente observado as visitas e os atos das crianças. Então puseram uma das mães à frente, que disse: poderia nos dizer, Senhor, qual é o significado desta luz que sai do Senhor para estas crianças? E ele respondeu: boa mãe, aquilo de luz que você tinha na obscura vida terrena, você deu para a sua criança quando ele nasceu e mamou em seu peito. A luz mais intensa que tenho em mim eu dou também.
Mas Senhor anjo, prosseguiu ela, por que então ela diminuiu nestes últimos dias, quando as crianças tocaram sua roupa? A luz no Senhor agora está mais escura que antes. Não, boa mãe, respondeu ele, não emito mais escuridão, apenas mais brilho a cada vez que venham a vocês. É porque as crianças, tendo absorvido mais luz em si mesmas, já não mostram mais tanta diferença entre eles e eu. Mas mesmo assim percebemos isto. A nós, seu dom não nos parece mais brilhante do que quando veio aqui pela primeira vez até nós. Porque vocês, sem quererem, brilharam também, e seus homens já não olham para mim tão obscuramente agora, como antes o faziam. Mas ainda vocês se afastaram da fronteira onde o trabalho iniciou, e a região aqui é mais clara que aquela. Perceberam isto? Perguntou. Não, senhor, porque andamos mais vagarosamente junto à construção da estrada, e suponho que nos condicionamos à atmosfera rarefeita enquanto subimos. Mas o senhor disse verdades, porque aqui as árvores são mais cheias de folhas, e há flores e grama por toda parte. Assim é o reino dos céus, em todas as partes e províncias, assim é com as pessoas que habitam nestes lugares todos. Agora, boa gente, todos vocês, continuou ele, para a multidão que ajuntou para ouvi-lo falar com a mulher. Guardem isto em seus corações, também em suas mentes. As crianças foram seus primeiros pioneiros, ousaram fazer o rastro brilhar por vocês. Quando vocês falharam, sejam como elas são, usem seus métodos de inquirir e confiar, e todos irão para o brilho maior em menos tempo. Eles o lideraram bem, estes pequenos. Deixem que eles os liderem ainda e sigamos-nos. Eles não vão liderá-los para a dispersão. Pergunta. E a aparição do velho cavaleiro quando a multidão veio ao palácio, Arnel? Resposta. Isso, meu filho, também aconteceu, mas não como parábola escrita para o uso terreno. Deixe-me contar-lhe. O dia chegou em que o governador chamou o povo no meio da estrada, ainda não completamente construída. Ele os liderou de volta até o ponto mais distante. As condições dali eram tão pesadas que mal podiam suportá-las. O que antes faziam com facilidade, isto ele fez para mostrar-lhe o progresso que já havia feito. Então voltaram-se, e ele os liderou de volta ao longo da longa estrada em direção ao palácio. E enquanto fazia a jornada, ele indo sozinho à frente deles, perceberam que ele brilhava ainda mais, tanto na roupa quanto seu corpo. Quando chegaram às portas do palácio, ele brilhava transparente, todo em brilho e luz e quase invisível. Eles os viram entrar, e no meio do caminho entre os portões e à frente do palácio, ele ficou mais invisível e saiu do brilho desta esfera até a sua própria e não foi mais visto. Seu trabalho com eles estava terminado e completo. Mas nos degraus em cima estava o novo governador deles, sorrindo, dando-lhes boas-vindas, convidando-os a entrar para a música de agradecimento ao pai de todos. Todos olharam para ele, não apenas um menino, cuja face era muito bela e muito sábia. Então aceitaram-no, lembrando de que se passou, de como por caminhos improváveis foram liderados até então, sem entender, mas desejando que algum dia este novo mistério fosse esclarecido a eles. Então todos, em grande silêncio, inclinaram suas cabeças e seguiram-no para dentro, e ali participaram do festival. Isso, meu filho, foi o que se passou primeiramente. A versão terrestre disto eu lhe transmiti com nenhum propósito a menos. A leitura disto eu transmito a você e aos seus leitores ainda na terra. Reverendo George Orwell, A Vida Além do Véu.